Olá, sou eu, Dani. A gente está aqui para mais uma conversa sobre espiritualidade e autoconhecimento e o papo de hoje é sobre encontrar o nosso propósito divino. E essa é uma conversa muito bacana, porque propósito divino é uma coisa que todos nós temos e que se a gente ainda não encontrou, está na hora da gente encontrar, porque o mundo está caminhando muito rápido em muitas transformações, a gente precisa encontrar isso o mais rápido que a gente puder. Então, para começar a nossa conversa sobre encontrar o propósito divino, primeiro a gente precisa entender sobre o que é propósito divino. Então, o que seria o propósito divino? O propósito divino é a coisa mais importante da nossa programação. Não diria talvez a mais importante. Nós podemos dizer uma das mais importantes. Todos nós encarnamos na terceira dimensão, no plano físico, com um objetivo, né? Nós temos a nossa programação, ela é ampla, ela não é uma programação limitada. Ela é uma programação ilimitada. Ela tem uma direção específica. E a gente tem, e qual é a coluna vertebral de tudo isso? É o nosso propósito divino, e junto ao nosso propósito divino nós temos muitas oportunidades de resgate. Resgate não é exatamente igual ao propósito divino, e a gente vai começar a ver isso aqui agora. Resgate é o quê? São as coisas que a gente vem para resgatar, que a gente vem para ajustar mediante as leis cósmicas. Porque eu parto do princípio aqui nessa conversa, e parto do princípio que aqueles que estão assistindo aceitam pelo menos essa ideia, eu parto do princípio de que nós nascemos mais de uma vez. Eu particularmente não tenho dúvidas disso, eu tenho certeza porque eu me lembro de algumas, não de todas, mas me lembro de algumas vidas que eu já tive. Então eu tenho certeza absoluta de que isso é verdadeiro. Então, partindo desse princípio, que a gente tem várias experiências aqui no plano físico, e que e todos nós começamos a evoluir, a evolução é lenta. Desculpa, gente. A evolução é lenta e ela vai passo a passo, então a gente é como uma criança quando começa a encarnar, e que você vai amadurecendo gradualmente. Então, quando a gente chega a um determinado ponto do caminho, a gente traz, como todos nós estamos aqui agora, nós trazemos uma bagagem, né? Nós trazemos uma bagagem que a gente não se lembra na maior parte dela. Agora, nesse momento de transição planetária, a gente está tendo mais acesso a esse passado, que é o que nós poderíamos chamar acesso aos registros acásticos, que é um outro assunto, que a gente ainda vai voltar a falar outras vezes. Eu já fiz vários vídeos sobre esse assunto. Vocês podem buscar no meu canal do YouTube, Dani Loube, lá vocês vão encontrar vários vídeos sobre o assunto. A gente tem acesso a esses registros acásticos, a gente começa a lembrar de algumas coisas desse passado, mas nós não temos como lembrar de tudo. No momento que nós estamos, ainda não dá para isso. Mas a gente traz essa bagagem, e nessa bagagem que a gente traz também os nossos erros, os nossos desajustes aonde nós criamos, os nós, como eu expliquei num outro vídeo recentemente, os nós kármicos que nós criamos. Então, o que é o resgate? O resgate kármico é a oportunidade de desfazer esses nós. Então, quando a gente nasce para uma nova experiência terrestre, a gente nasce com um propósito divino, que a gente ainda vai falar, e com muitas oportunidades de resgate que caminham junto a esse propósito. Aí, se vocês me perguntassem assim, poxa, mas qual seria a diferença entre o resgate e o propósito divino? O resgate é aquilo que a gente vem a aprender a amar, a perdoar, a pedir perdão, a se reajustar mediante as leis cósmicas. O propósito divino, vamos dizer que ele representa muito das nossas habilidades que já existem em nós, dos nossos talentos interiores, daquilo que a gente veio compartilhar de amor. E todos nós temos um grande propósito divino, gente. E uma coisa interessante é que nós temos muitos resgates e um propósito principal, embora possa ter outros propósitos que estejam linkados a esse, né?
Então, como seria isso? O nosso propósito divino é algo que você já traz dentro de você, que está harmonizado mediante as leis cósmicas, em que você traz ele nesta vida para compartilhar. Compartilhar com o mundo, compartilhar com o planeta, compartilhar com o próximo, com a pessoa que está ao seu lado. E quando a gente está alinhado nesse propósito divino, quando a gente está conectado a esse propósito divino, a gente tem uma sensação natural de profunda alegria e felicidade. Porque nós temos um dispositivo, digamos assim. É um dispositivo que vive em nós, que a gente não tem consciência dele, que é como se fosse um termômetro. Digamos que o meu caminho do meu propósito divino é aqui em frente, mas se eu começar a me desviar dele, porque eu não me lembro, antes de eu nascer, quando eu estou fora do corpo, eu tenho plena consciência dele. Mas quando eu estou consciente, eu não tenho. Então, às vezes, sem querer, a gente meio que desvia. E quando a gente desvia do propósito, como um dispositivo de segurança, a gente começa a sentir uma certa insatisfação. Essa insatisfação nada mais é do que um dispositivo de segurança para te reaproximar e te realinhar com o seu propósito divino. Então ela é uma coisa boa, ela não é uma coisa ruim. Mas a gente deve parar para observar o que a gente sente. E os momentos que a gente sente essa insatisfação, que não é uma insatisfação passageira, é uma insatisfação profunda. É uma sensação assim, tô no lugar errado, não devia estar fazendo isso. Então, se a gente fosse dar um exemplo para isso, como é que a gente poderia dizer? Vamos supor que o seu propósito divino foi nascer para ser médica. Você traz essa habilidade já no seu espírito, essa habilidade de curar, você já foi médico em outras vidas, você vem compartilhar isso, ajudar a humanidade, ajudar a cidade, ajudar onde você nasceu, né? O que for. Mas vamos supor que você lá adolescente, na hora de escolher, que você de repente falou, a arquitetura é legal, mas você não sabe que você veio com o seu propósito divino para ser médica. E você começa, aí você vai e faz o vestibular e passa para a faculdade de arquitetura. Aí você começa a cursar arquitetura e de alguma forma, dentro de você, você fala assim, poxa, a arquitetura é legal, mas não sei por quê. Eu não sei, tá faltando alguma coisa. Eu acho que não é para mim, eu não estou sentindo aquela animação que eu queria. E assim você às vezes começa a sentir isso e aí de repente você fala assim, quer saber de uma coisa? Acho que eu quero ser médica. E aí você para tudo que você fez e você sai e vai prestar vestibular tudo de novo para medicina e mesmo que você tenha mais trabalho, que você esteja mais velha, não importa. Você sente uma profunda alegria de falar assim, agora eu estou bem, agora eu estou no meu lugar certo. Isso é propósito divino. E, gente, propósito divino não é só em relação à carreira profissional. Propósito divino, ele pode ser em qualquer aspecto. E se o seu propósito divino é ajudar o próximo, é compartilhar amor, porque de alguma forma o propósito divino sempre será compartilhar um tipo de amor. É aquilo que a gente faz com muito amor, que às vezes pode ser o nosso trabalho, às vezes não. Às vezes você pode ter um trabalho que vai garantir o seu sustento, que vai trazer a você o seu ganho financeiro, para que você possa realizar o seu propósito divino na sua hora fora do trabalho. Então a gente não deve limitar, mas a gente deve pensar o seguinte, eu estou satisfeita internamente com a minha vida? Eu sinto que tem algo faltando ou não? Para quem aqui fez curso de Reiki comigo, quem é aluno de Reiki, e quando no curso de Reiki nível 1 a gente estuda sobre a história do mestre Mikao Usui, a gente estuda que ele já tinha a vida feita, mas ele tinha uma sensação de que algo estava faltando, ele sentiu uma profunda insatisfação e ele se retirou para meditar, para tentar descobrir o que era isso que estava faltando. Até a hora que, na história dele, que isso é contado no curso, ele se encontra com um rei que ele fala, era isso que estava faltando.
e ele muda a vida dele radicalmente. Então eu estou dando um exemplo e quando o mestre Mikao Usui passou por isso, ele já estava casado, já tinha filhos, já tinha tido vários trabalhos, ele estava em outro momento da vida, mas que na hora certa ele se alinhou com o propósito divino dele e ele deixou esse legado tão maravilhoso para toda a humanidade que é o Reiki. Então, não existe tempo certo, não existe estou atrasada, estou perdendo tempo. Gente, isso não existe. Por quê? Porque até mesmo para que a gente possa colocar o nosso propósito divino em prática, é preciso que a gente esteja amadurecido para ele. Então, para alguns vai encontrar muito cedo, para outros vai encontrar em outro momento. Por quê? Porque existem aprendizados importantes que precisam ser vivenciados para que a gente possa canalizar esse propósito divino. Como eu falei, por exemplo, a gente tem tantas personalidades maravilhosas que a gente conhece de profunda bondade, alinhadas com o seu propósito divino. Muitas tinham um trabalho e faziam isso por fora. Então, não quer dizer que obrigatoriamente seu propósito divino tem que estar na sua carreira profissional. A sua carreira profissional, que você se afina, isso é importante, ela pode ser um meio para que você realize outras coisas. Então existe uma harmonia perfeita. E se você falar assim, poxa, mas eu não sei qual é o meu propósito divino ainda. O que eu faço? Primeiro de tudo, busca dentro de você se você está satisfeita com a direção da sua vida, ou se você tiver dentro de você uma sensação assim, algo está faltando, tem algo faltando que ainda não aconteceu, então começa a meditar, faz as suas orações, as suas mentalizações e pede para o universo que te dê um sinal. Lembrando que a gente tem esse dispositivo interior. Sabe quando a gente era criança, pelo menos na minha época, aquela brincadeira, tá quente, tá frio. E quando você estava perto, a pessoa dizia, tá quente, tá quente. Quando você estava longe, dizia, tá frio, tá frio. Então, internamente a gente tem o tá quente, tá frio. Quando você sentir dentro de você uma coisa que te traz uma satisfação muito grande, que quando você pensa naquilo, aquilo te envolve de uma forma muito profunda, saiba que isso está alinhado ao seu propósito divino. Quando você sente que aquela conversa, eu não vou fazer isso, às vezes, quando isso se refere a trabalho, né? Eu não vou fazer isso porque isso não dá dinheiro, ou eu não vou fazer isso porque eu quero, eu quero a profissão da moda que está todo mundo fazendo. Isso é furada, gente. Esquece isso não é importante. Não, cada um de nós veio para cá com um propósito divino para compartilhar. E todos são importantes, não é verdade? Porque se a gente está aqui, por exemplo, trocando essa energia bacana aqui pelo Instagram, alguém criou um Instagram, alguém criou o celular, alguém criou o computador, tem alguém que trabalha para que o Wi-Fi esteja funcionando. Existe uma série de pessoas que trabalham uma série de coisas para que a gente pudesse estar aqui agora. Então todos os trabalhos são importantes. O trabalho do gari que limpa a nossa cidade com tanto carinho, com tanto amor, porque você teria condições de viver numa cidade imunda? Você teria condições de viver sem ter uma roupa para vestir? Quem faz a roupa? Eu, por exemplo, uso óculos para perto. Como é que eu ia fazer para poder falar de perto sem os óculos? Então, todos são importantes. E quando a gente pensa assim, eu vou fazer alguma coisa na minha vida, que isso aqui isso aqui é o que dá dinheiro, isso aqui é o que dá retorno, não sei o quê. Não! Pensa o seguinte, se você estiver alinhada com seu propósito divino, tudo flui e a sua vida será próspera, independente daquilo que você venha a fazer. Mas cuidado com a armadilha do ego. O ego quer títulos, né? O ego quer, porque eu sou doutora em nisso, porque eu fiz tal curso. Veja bem, eu não estou aqui criticando quem fez, muito pelo contrário, tenho profunda admiração. Mas isso só vai ser útil àquela pessoa
se isso estiver alinhado ao propósito divino dela. Se não estiver alinhado ao propósito divino dela, vai ser mais um papel que ela vai colecionar para o ego dela. Do mesmo jeito que quando você faz um curso de Reiki, quando você vai fazer um curso de cristais, quando você vai fazer um curso de meditação, se você não abrir o seu coração para receber essas informações, elas não vão ter utilidade para você, porque você vai guardar, você vai baixar no seu computador mais uma apostila, você vai imprimir mais um certificado, que você não vai fazer nada com ele. Tá dando para entender o que eu quero dizer? Essa coisa da gente ter que estar com o nosso coração aberto. Por quê? Porque o nosso propósito divino é uma coisa que nos traz uma satisfação profunda e nos permite, junto com isso, os nossos resgates, que são os nossos laços familiares. Muitas vezes os nossos resgates vão se expandir, são as pessoas que aparecem na nossa vida, são as oportunidades de trabalho que a gente tem. Mas o seu propósito divino é aquilo que você vem compartilhar, é o seu talento, é a sua habilidade que você já traz das suas inúmeras encarnações passadas. Eles não nasceram agora. Quando você tem uma bailarina dançando lindamente no palco, ela está compartilhando o propósito divino dela. Porque é aquilo, a gente sabe, eu sei porque eu amo a dança, eu dei aula de dança há muitos anos. Quando você vê alguém dançando numa apresentação, no palco de um teatro, e você fala assim, nossa, parece tão fácil, é porque ela cumpriu o papel dela. Porque não é nada fácil, é difícil, é doloroso, mas ela passa leveza, ela passa amor. Por quê? Porque está alinhado com o propósito divino dela, ela ama o que ela faz. E qual é o propósito divino de uma bailarina, de um bailarino quando se apresenta? Trazer a beleza, o amor, a harmonia cósmica. Porque nós precisamos de beleza, nós precisamos de amor, nós precisamos da música. Olha que coisa linda, o músico que se identifica com o instrumento, né? Ele está trazendo o propósito divino dele, está ali tocando. Ele está criando música, ele está fazendo música. O que seria de nós sem o som, sem a música? O som atravessa as dimensões, gente. O som tem muito mais poder do que a gente imagina. O que seria da gente, se naquele aniversário, naquela festa, tem aquele bolo perfeito, aquela sobremesa, aquele prato maravilhoso, aquela pessoa está colocando em prática o propósito divino dela. E através daquilo, qual é o propósito divino dela? Compartilhar aquele talento culinário espetacular que vai trazer o quê? Satisfação e alegria, que é o momento que as pessoas se reúnem, não é verdade? Para comemorar, para celebrar. Então tudo é importante. O médico não é mais importante do que, como é que eu vou dizer, do que como se chama? Meu Deus, agora a palavra fugiu da minha cabeça. O médico não é mais importante do que a pessoa, não é o chefe, eu ia falar outra palavra, agora deu branco, a palavra de quem é especializado em sobremesa, esqueci agora, se vocês lembrarem, vocês me falam. Mas ele não é mais importante do que a costureira, ele não é mais importante do que a bailarina, como também o físico, o químico, né? O professor de física, o psicólogo, o psiquiatra, todos nós somos importantes. Todos trazemos em nós o nosso propósito divino. O que a gente precisa é encontrar qual é o nosso. E para a gente encontrar qual é o nosso, a gente tem que seguir essa lanterninha do coração, esse guia de dentro de nós que diz assim, grande satisfação está próximo ao meu propósito. Ai, estou sentindo vazio, estou distante dele. E isso é insubstituível, isso cada um pode sentir no coração. Ninguém pode dizer para você, o seu propósito divino é ser jogador de futebol, o propósito divino do outro é, ser especialista, analista de sistemas, técnico especializado em TI. Não, você tem que sentir, porque quando você se encontra com aquilo que é o seu propósito divino, seus olhos brilham, te dá uma luz, te dá uma alegria. Você fala, nossa, eu poderia fazer isso aqui 24 horas seguidas e não cansar. Não é? Tem gente que sente isso quando trabalha com as crianças.
os adolescentes com os idosos. Gente, o nosso propósito divino está em tudo. Cada um de nós traz a sua própria bagagem. O que a gente precisa é buscar dentro da gente aonde o nosso propósito divino nos conecta. Lembrando que não obrigatoriamente ele tem que ser nosso trabalho. O nosso trabalho traz o nosso sustento, a gente tem um resgate no nosso trabalho. Porque eu acredito que o nosso trabalho não é escolhido aleatoriamente. A gente tem um resgate ali. Às vezes o seu propósito divino vai estar dentro do seu trabalho. E às vezes o seu trabalho vai permitir com que você possa viver o seu propósito divino. Por um exemplo nosso para a gente ter uma ideia. Chico Xavier foi funcionário público a vida toda. O propósito divino dele era ser funcionário público? Não. O propósito divino dele era fazer aquele trabalho espetacular, mediúnico, espiritual que ele fez e que ele dedicou a vida dele para isso. Mas o trabalho dele permitiu que ele tivesse sustento dele para realizar seu propósito divino. Tá dando para entender o que eu quero dizer? E todos nós, cada um de nós é um universo. Então a gente não pode falar se para o outro funcionar assim, para mim também vai funcionar, não. Porque nós trazemos uma bagagem enorme que nós não lembramos. Nesta bagagem nós trazemos nossos erros, nossas dificuldades, coisas que a gente ainda precisa aprender e trazemos os talentos, as habilidades, aí o nosso propósito divino. Então vamos buscar dentro de nós. E lembre-se o seguinte, se você estiver alinhada com o seu propósito divino, meu amigo, se você estiver alinhado com o seu propósito divino, tudo vai fluir bem na sua vida. Tudo dá certo. Sabe por quê também? Porque a nossa alma se sente alinhada na programação dela. Então, a vida flui, a saúde melhora, a vida é próspera, o dinheiro chega, as coisas dão certo, os relacionamentos caminham melhor. Não é que a perfeição absoluta, que a perfeição absoluta não existe aqui nesse plano. Mas a gente encara as situações da vida com mais leveza. Porque quando a gente está alinhado com o propósito divino, ele nos ajuda, inclusive, a lidar com os momentos difíceis. Que isso é uma coisa importante, porque no momento difícil, o que te mantém de pé é você estar alinhado com o seu propósito divino. Porque você pensa assim, eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho um trabalho a fazer, e quando eu estou fazendo esse trabalho, eu estou bem. Eu estou em paz, mesmo que eu tenha que enfrentar um momento difícil, que faz parte da vida, faz parte de todos nós. Não é? Então, vamos pensar nisso. O que toca o seu coração? Tem alguma coisa aí dentro de você que você sempre quis fazer, que te toca o coração, que te traz uma satisfação enorme, que por algum motivo você acha que não isso aqui não é para mim? Esquece isso, claro que é. Se te traz satisfação interior, se você se sente super bem, se você tem uma alegria enorme, se isso desperta dentro de você, então de alguma forma isso faz parte do seu propósito divino. Siga em frente, abrace. E outra coisa que a gente tem que esquecer, mas agora não dá mais, agora já passou o tempo. Não existe isso, gente, o tempo só existe nesse plano. A gente tem uma oportunidade de vir para cá, aprender, crescer, resgatar, compartilhar propósito divino, e a gente vai aprender, crescer, estudar, resgatar e viver o propósito divino até o último segundo que a gente estiver aqui. E se a gente estiver bem alinhado, e se a gente estiver em harmonia com o cosmos, em harmonia com o universo, a gente pode até ganhar um tempo extra pelo bem que a gente pratica. Por estar levando o amor, porque todos os propósitos divinos são para levar amor. O fim de semana passado, na pracinha perto da minha casa, tinha uma feirinha, depois de tanto tempo, quase 2 anos sem uma feirinha, tinha uma feirinha na praça, muito simpática, estava de manhã, estava vazio, e eu fui lá dar uma volta. E numa barraca da feirinha, era uma barraca de artesanato da moça, um amor, inclusive estou até seguindo ela aqui no Instagram já, depois se alguém quiser eu passo, que vende vários tipos de artesanato, rede e tapetinhos, umas coisas muito bacanas. Eu comprei uma coisa simples de casa, um puxa-saco desse que a gente põe, coisa de dona de casa, né? Comprei um puxa-saco de coruja, que aliás é a coisa mais linda, para pôr meus plásticos. E aí
comprei aquilo, uma coisa simples, e ela embrulhou para mim, pôs numa sacolinha, e ela colocou junto um cartãozinho feito, gente, com cuidado, com todo coloridinho, com o contato dela, com o WhatsApp. E nesse cartãozinho coloridinho tinha uma balinha empacotada, toda colorida, colada no cartão, dizendo assim: ah, você é especial. Gente, era uma coisa linda. Aí quando eu olhei, ela pôs esse cartãozinho com a balinha, pena que eu desmontei, senão eu mostrar para vocês, todo bonitinho, dentro da sacolinha do puxa-saco que eu tinha comprado. E aí eu pensei comigo, quando eu cheguei em casa, que eu abri, que eu fui olhar com calma, aquele carinho, capricho, né, que ela teve, eu vi que ela colocava isso para todos os clientes que compravam ali com ela. Eu pensei comigo, esta moça está alinhada com o propósito divino dela, porque dá para sentir o amor que ela colocou ali naquele cartão, o amor quando ela colocou, a balinha vinha colada no cartão, gente, a coisa mais linda. Mas não era uma bala comum, era uma bala com uma embalagem diferente, de florzinha, combinando com cartão, com uma palavra positiva, uma palavra carinhosa, uma palavra gentil. E aí eu pensei assim, esta moça está alinhada com o propósito divino dela. E eu ainda falei que ela tenha muitas bênçãos e que o trabalho dela se expanda, porque foi feito com todo carinho. Eu comprei uma coisa tão pequena, tão simples, mas isso não impediu a ela de colocar na sacolinha o cartãozinho com a balinha, tudo bonitinho, que ela me entregou. Então é isso que a gente precisa, colocar amor naquilo que a gente faz, do nosso jeito, com a nossa energia, não é? Ah, minha querida amiga aqui, Marli Canto, que eu adoro, que é uma amiga muito querida, que eu conheço há muitos anos, também nunca me esqueço, a gente se conheceu porque ela tinha uma loja que eu gostava muito, aliás, era uma loja de muito bom gosto e uma energia muito positiva, e não tinha uma vez que eu não fosse lá comprar alguma coisinha, que ela não passasse um spray de lavanda no pacote, não me entregasse um pacote perfumado. Isso tudo é amor, gente. E essas coisas marcam a gente, eu nunca me esqueci. E nós somos amigas até hoje, eu converso com ela até hoje. Ela está em outro momento maravilhoso, ela é terapeuta floral, também está aqui no Instagram, uma pessoa super bacana. Nós nos tornamos amigas, mas você vê, as coisas marcam a gente. Por quê? O amor, o carinho. Então pensa no que você faz, você coloca o seu carinho, né? Mesmo que o seu trabalho não tenha diretamente a ver com o seu propósito divino, ele é parte de você. Quando você cuida de um parente, você cuida de uma mãe, de um vô, de uma avó, de um tio, né? Quando você cuida de alguém na sua família, dê todo o seu amor e o seu carinho. É uma grande oportunidade de resgate. Aí às vezes as pessoas falam assim, ai, minha vida, eu tô presa porque eu tenho uma pessoa idosa na família, eu não posso ir para lugar nenhum, não posso fazer nada porque eu tenho que tomar conta dela. Não pense nisso. Pense que tudo é ajustável e pense se você está tendo a oportunidade de um resgate. Quem sabe aquela pessoa que hoje você toma conta, que você está tendo essa oportunidade preciosa de tomar conta, pode ter sido alguém que você abandonou em outra época. E que nesta vida atual, a sua alma está tendo a chance de fazer uma coisa boa, de dissolver esse nó. Porque não existe situação da nossa vida que não seja importante para a gente, que não tenha um aprendizado, que não tenha uma oportunidade de amar, de perdoar, de resgatar e de se alinhar com o propósito divino. Então essa era a mensagem que eu queria deixar aqui da semana. Vamos nos alinhar ao nosso propósito divino, vamos encontrar o nosso propósito divino, porque o tema de hoje é encontrando o propósito divino. Como é que eu vou encontrar? Seguindo essa minha bússola interior, daquilo que me traz profunda satisfação e daquilo que eu não sinto zero satisfação. Significa que tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Encontrando, coloque amor em tudo que você faz. Seja como a moça, eu não me lembro agora o nome da loja dela, oh meu Deus, era Atelier,
Ai, se eu achar que depois eu posto, não vou me esquecer. Seja como a moça que fez o cartãozinho, que colou a balinha com aquelas palavras gentis, tudo coloridinho, cheio de flor, de coração. Você vê que é uma pessoa de alma generosa que está ali fazendo o trabalho dela com todo amor. E tinha outras pessoas comprando coisas super mais caras. Eu comprei um puxa-saco e recebi o mesmo carinho, a mesma atenção, a mesma gentileza que ela distribuiu para todo mundo. Então, sempre os exemplos que a gente vai passando, né? Porque a gente vê tantos exemplos ruins, é bom a gente compartilhar as coisas boas, né? Como a Marli sempre nunca deixou de me entregar nada que não tivesse um pouco de spray de lavanda. E eu sou apaixonada por lavanda. E dali nasceu uma amizade que existe até hoje entre nós. Então, vamos colocar amor naquilo que a gente faz. Se você já encontrou o seu propósito divino, agradeça. E agradeça também os resgates que vêm junto com ele. Porque nós somos luz. A gente só precisa se lembrar disso, né? A gente precisa descobrir isso dentro da gente, que nós somos luz e nós temos muito a compartilhar. A gente tem muito a dividir, muito a compartilhar com o mundo. E é isso que o mundo precisa, de mais luz e mais amor. Amigos, que vocês tenham uma semana maravilhosa e até a próxima conversa sobre espiritualidade e autoconhecimento. Vejo vocês aqui no Instagram ou no canal do YouTube. Quem está assistindo pelo YouTube, se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Galera aqui do Instagram, vocês estão gostando? Compartilhem. Vamos distribuir amor, vamos distribuir energia positiva para que essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas, porque o mais importante aqui não sou eu, porque nós somos todos instrumentos do Criador. O importante é a mensagem. Então, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Até a próxima terça. Vejo vocês por aqui. Paz e bem.